Olá, meu nome é Paulo Torres e eu sou assessor pedagógico da Richmond. Sabe aquelas dúvidas que as famílias geralmente têm sobre educação bilíngue? Pois é, convidamos o Marcelo Marcelino, que é pesquisador em aquisição de segunda língua e bilinguismo, para nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse universo. Aproveitem o vídeo. Porque os bilíngues, eles são indivíduos característicos, eles são indivíduos únicos, né? E um bilíngue nunca é igual ao outro, mas eles, obviamente, têm características definitórias entre si, né? Há mais falantes bilíngues no mundo do que falantes monolíngues de suas respectivas línguas, né? Então, é maior, né? O bilíngue, no processo de aquisição de linguagem, ele vai construir dois sistemas fonológicos, dois sistemas gramaticais, sistemas, né? Dois léxicos. No entanto, os dois sistemas constituem apenas um repertório linguístico, que é a competência linguística do falante, né? O seu conhecimento linguístico, né? Então, ele tem mais recursos do que um monolíngue, vamos dizer assim, porque ele tem mais palavras, ele tem mais sistemas gramaticais, ele tem mais formas de decodificar uma mensagem, né? A criança pode também, nessa fase, nesse período, fazer code switching com facilidade, né? Eu trouxe um exemplo aqui, que é exemplo de criança. São exemplos que eu peguei mesmo de crianças aqui no Brasil, crianças nos anos iniciais. Eu esperei my mommy vir me pick me up, né? Então, tem o me aí duas vezes, né? Minha mãe vir me pick me up, né? A criança faz isso, porque ela tem isso no sistema. Então, tá lá, por que eu não vou falar? Tá lá, faz parte da língua que eu uso, eu vou usar sim. Alguns bilíngues não percebem logo de cara que estão falando duas línguas, é engraçado, a criança às vezes não percebe que ela está utilizando dois sistemas, algumas já percebem desde muito cedo, aí tem muita característica individual, mas algumas crianças não percebem, mas elas já marcam desde muito cedo com quem elas falam como. Né, parece que o bilíngue, até acho que por causa desse controle inibitório e do entendimento de que há a diferença, que há dois sistemas e que então as coisas não se resumem a uma coisa apenas, mas elas podem ter diferentes formas de expressão, e isso é extrapolado, isso já foi dito por Li Wei, num texto dele clássico que se chama Dimensões do Bilinguismo, em que ele diz que o bilíngue, ele ganha, inclusive, um par de óculos novos, ele consegue olhar o mundo de uma forma diferente, mais aberta, né? Porque ele sabe que o diferente existe e que está tudo bem. Então, eu acho que habilidades verbais de comunicação em duas línguas caracterizam um bilíngue. E aí você tem um bilíngue consecutivo ou sequencial, que é aquele que tem a sua primeira língua bem definida, e aí a partir daí ele aprende uma segunda língua, também é considerado bilíngue. Uma pessoa que fale a outra língua, mesmo que não tenha aprendido desde pequeno, é um bilíngue, e pode ser considerado bilíngue sim. Então, se você fala, você é bilíngue. Tá certo? Mas se você pensar em termos de o que o teu cérebro está fazendo ali quando ele está desenvolvendo esse conhecimento, você não vai diferenciar, por exemplo, se é aquisição, aprendizagem. Então, essa distinção não cabe mais, né? E é natural, a aprendizagem é natural. O que eu acho que às vezes as pessoas diferenciam aquisição de aprendizagem, que às vezes elas acham que o que está em aprendizagem ainda não está consolidado. Né? Talvez a gente ainda não tenha passado da área de atenção, de alerta, em que você tem que estar conscientemente utilizando determinada estrutura, vamos dizer assim, ou determinados sons, e aí em algum momento aquilo é consolidado, você não pensa mais naquilo, você simplesmente utiliza. Mas isso também acontece em L2, então a gente fala sim de aquisição de L2. E dentro de uma perspectiva de aquisição da linguagem, quando eu penso nos anos iniciais e na criança desenvolvendo a linguagem, eu estou pensando justamente que a criança, com uma idade tão baixinha ainda, com toda essa efervescência cerebral que possibilita a ela o desenvolvimento da linguagem, ela
pode e deve ter o direito de entrar em contato com um ambiente super rico linguisticamente, para que ela possa usar todo esse aparato que ela tem da melhor forma, né? Então, essa é a ideia do inato, e dentro de um contexto de educação bilíngue, ao se utilizar, por exemplo, a linguagem, ou o inglês, por exemplo, como uma forma de se obter, de desenvolver saberes, de se obter conhecimento, que é o que acontece dentro do contexto de educação bilíngue. A língua não é utilizada pela língua, mas a língua é utilizada como a língua é utilizada dentro de um ambiente escolar, tá certo? A criança tem todas as fases ali, todos os momentos do seu dia dentro da escola, e parte desse dia acontece em uma L2. Então, isso sendo bem pensado, propicia à criança um desenvolvimento natural da linguagem. O desenvolvimento linguístico delas, e é muito comum um fono desavisado ou um médico desavisado dizer para os pais que o contexto de educação bilíngue é nocivo, não é legal, porque a criança precisa desenvolver a linguagem, e ela não vai conseguir, porque ela está em contato com duas línguas e tal. E eu vou dizer para vocês o seguinte: o que eu tenho observado de crianças com necessidades especiais até agora, isso feito com testes, com acompanhamento médico, alguns psicopedagogos que acompanham as crianças com desenvolvimento e com questões de aprendizagem, fazem testes com toda a parte estatística necessária. E o que eu posso dizer para vocês é que o bilinguismo tem se mostrado extremamente benéfico para essas crianças, inclusive para crianças com TEA. As crianças com TEA, tem estudos já falando sobre isso, por algum motivo elas têm uma identificação grande com a língua inglesa, elas gostam. Olha, primeiro que, assim, os bilíngues, em geral, são indivíduos com suas características próprias, né? Então, você tem aquela criança, sabe aquela criança que gosta de chamar a família inteira e fazer um showzinho? Essa criança vai gostar de mostrar o inglês. Mas tem criança que não, tem criança que é muito cartesiana, né? Na escola eu falo assim, em casa eu falo assim, então não misturo. A criança de contexto de escola, de educação bilíngue, ela vai entender que aquela língua é usada na escola. Né? Ela pode trazer para casa, isso vai depender muito de se a família já usa a língua, se a família traz um pouco da língua para dentro de casa ou não, né? Mas a criança pode fazer essa separação. E expor a criança dessa maneira gera uma ansiedade na criança, porque a criança nem está entendendo por que o pai, às vezes, quer que ela fale, ela não fala, não é a língua com que ela fala com os pais. Então, a pedagogia, ela sempre defende que, assim, a criança precisa aprender na sua língua nativa, que eles chamam de língua materna, antes de partir para outra. E, assim, novamente, isso, primeiro, não tem fundamentação, não tem evidência nenhuma disso. Pelo contrário, a gente tem muito estudo sobre biletramento. A gente sabe que não é nocivo para a criança, não atrapalha. A criança que está na educação infantil, que está nos anos iniciais, ela já começa a ter contato com escrita na sala, com alfabeto, com musiquinha de alfabeto, e tudo isso é uma preparação para esse grande momento da alfabetização, que é o desenvolvimento, é a aquisição da escrita e da leitura, e que não é um processo natural como aprender a falar, né? A gente precisa que a criança desenvolva isso implica aprendizagem, em esforço, em treino, em repetição. Confie na capacidade da sua criança. Ela é capaz de muito mais do que a gente dá crédito a ela. Porque os pais parecem confiar mais quando a escola é monolíngue, né? Quando a escola é tradicional, já percebeu? Mas quando é bilíngue, os pais ficam extremamente, né, inseguros. Eduque o pai. A escola tem que educar o pai. Sabe por quê? Pai tranquilo, pai calmo, pai feliz, pai que entende o que está acontecendo, deixa a gente trabalhar tranquilamente.
né? E quando o pai fica em cima, é porque ele não entende, ele quer entender, é claro, é o filho dele, ele não quer errar, né? Então, eu acho que educar os pais é uma parte importante. Procure informação, né? Eu acho que o professor bem informado, a gente não tem ainda um curso de graduação para educação bilíngue, né? A gente fica tampando buraco com letras e pedagogia, não estou menosprezando letras nem pedagogia, mas surgiu uma nova demanda que a universidade ainda não acatou. Questione sempre a abordagem, como é feito. Não compre, como a gente diz em inglês, at face value, né? Quando a gente olha para trás, se a gente pensar na abordagem comunicativa, hoje a gente sabe que a abordagem comunicativa tinha graves problemas, e a gente comprava aquilo e jogou fora, tudo de repetição, tudo que veio antes. A gente tem um mau hábito de se agarrar às novas tendências e jogar as antigas. A gente joga o neném fora com a água do banho, entendeu? Joga a água do banho, mas fica com o neném é bom, né? E troca a água, porque a água nova vai revigorar o bebê de outra forma. E, por último, dividir com os seus colegas, dividir com o coordenador e tentar criar um ambiente de aprendizagem onde você tenha o seu grupo de apoio na escola. Eu acho isso extremamente importante. Como eu disse, nós não temos ainda o curso de graduação, então nós precisamos, várias cabeças pesquisando a mesma coisa conseguem muito mais informação do que uma cabeça sozinha. Então, estabeleça redes de conhecimento para troca. Esperamos que as respostas tenham ajudado vocês a entender um pouco mais sobre a educação bilíngue e que elas tenham acalmado um pouco os corações. Até o próximo vídeo. Um grande abraço!